mas não muda, por enquanto, pelo menos, não muda a tese aí para o ano. Maravilha. E aí, especificamente, a gente muda alguma coisa em perspectiva de juros? Você mencionava que o mercado esperava o número mais bonito do ano de 2023. Não, veio bonito, mas não veio tão bonito assim, pelo menos olhando para serviços. E aí a gente fala, não, pode pressionar ou não a tomada de decisão do Banco Central. O que vocês veem em questão ali de impacto sobre a tomada de decisão, sobre a queda da Selic? Essa conversa faz sentido na cabeça de vocês? Se vai cair 50 pontos base, vai cair 25? Ou como os bancos já se posicionaram recentemente, as principais instituições financeiras, por meio da Febraban, emitiram ali a opinião de que é quase certa a queda, só que de 25 pontos base, é o que está sendo projetado, até os 12% de Selic até o final do ano. Como que vocês veem essa relação? E, claro, o que está na cabeça de vocês em questão de cortes e ritmo de cortes até o final do ano? Então, bom, vamos por passo. Acho que assim, para a primeira reunião, acho que se eu quisesse chutar o que vai acontecer, eu concordo, eu acho que cai 25. Eu acho que é o play, digamos assim, mais eh, conservador que o Banco Central vai tomar. Eu acho que ele vai ser conservador. Você tem algumas coisas aqui nesse número que, assim, você está tendo um embate Banco Central, acho assim, com o mercado de certa forma, o mercado querendo puxar o Banco Central e o Banco Central segurando. Então eu acho que para tentar segurar um pouco o ímpeto do mercado, o Banco Central vem com 25, porque eu acho que se ele vem com 50, daqui a pouco estão pedindo 75 na próxima, né? Então, para evitar essa escalada de expectativa, eu acho que o Banco Central vem com 25. Eu acho que ele poderia ter vindo com 25 na última digamos assim, acelerar o processo de forma um pouco mais gradual, mas agora eu acho que ele vem com 25, exatamente para segurar um pouco essa expectativa de mercado e aí vai olhar. Você precisa dar uma olhada. O que vai acontecer nos Estados Unidos, né, em termos de juros por lá. Se os Estados Unidos continuar subindo, por mais que a gente tenha espaço aqui, eu não acho que eles aceleram, né? Então, esse 12 no final do ano, ele pode vir de forma, pode acabar ficando um pouco mais acima se você tiver uma alta nos Estados Unidos. Mas do que a gente conversa é quando a gente olha para o longo prazo, né? E longo prazo, meados do ano que vem, segundo semestre de 2024, para equities, assim, tem diferença, óbvio, se o juros cai um pouco antes, um pouco depois, até por uma questão de timing de mercado, porque eu acho que isso dá aquela respirada, né? Pode fazer com que o Ibovespa aí vença esses 120 mil pontos aí, que ele ficou um pouco travado. Mas quando a gente olha mais a longo prazo, um investimento que você está fazendo de 2 anos para frente, é mais relevante a gente começar a discutir até onde a gente vai, né? Do que se corta 25, 50, se no final do ano vai ser 12, 12,25 ou 11,5, é mais importante entender o que é patamar de juros ali no final do ano que vem, para onde a gente para, né? Onde a gente consegue sustentar o nosso juros de forma geral. Aí isso começa a ser uma conversa talvez um pouco mais relevante e a gente acha que vai acabar ali nos 10, 9, no mercado bom a gente chega a 8. Então, se corta 25 um pouco antes, um pouco depois, para a tese de longo prazo, muda pouca coisa. Agora, para o timing dessa estilingada potencial, se você tiver um corte mais alto, aí sim é bem relevante essa discussão. Perfeito. E aí, por exemplo, nós temos a dificuldade de fazer esse cálculo. Você mencionava a taxa de juros ideal aí que nós podemos ter para o nosso mercado brasileiro. O que vocês levam em consideração, até para o investidor começar a fazer essas próprias projeções e enxergar nas notícias e nos levantamentos que aparecem aqui no nosso mercado brasileiro, algum sinal, alguma clareza? O que vocês hoje enxergam para o mercado brasileiro que possivelmente poderia corroborar com essa tese de 9, 10%? Vocês enxergam ali um juro que seria aceitável para a nossa economia brasileira? Que tem gente já apostando muito mais baixo ou muito mais alto do que isso para aquele juro neutro que a gente ia enxergar aí depois do final desse ciclo de corte de juros. Então, como que vocês hoje enxergam e quais os elementos que vocês usam na conta para tentar fazer esse tipo de projeção e, claro, espelhar isso na estratégia de investimentos de longo prazo para até 2024, o segundo semestre de 2024? Quando a gente olha a longo prazo de Brasil, assim, a conta que a gente faz um pouco é tentar entender o que é a inflação no Brasil de longo prazo. Sei que a meta
A gente tem uma meta hoje ali de 3,25, 3,50. Acho que tem uma tendência desse governo de eventualmente deixar essa meta correr um pouco mais para 4. E aí você vê, tá, o que é sustentável de Brasil em termos de juros reais. Eu acho que a gente teve juros real de 0, 1% em um breve período de tempo em 2022, que eu acho que não é a realidade. Ainda não somos a Suíça, mas também 8, 9, como a gente, nesse momento, 10, né? Então, juro real de 10, também não é para isso tudo, né? Então, a verdade está aí no meio do caminho. Quando eu olho para juros real no Brasil, me parece que é algo entre 4% e 5% razoável. Então, 4 de inflação, 4 de juros reais, 4, 5, você vai ter uma oscilação aí entre 7 e 9, que seria bem razoável e saudável. Né? Você tem uns juros ali, dependendo no período contracionista, 7, no período contracionista, perdão, 9 e pouco, um período de expansão, 7. Né? E você viver nessa banda aí me pareceria, a princípio, razoável. Aí você tem que olhar também outras coisas que difícil a gente estimar, o que vai acontecer lá fora. Né? O mercado americano está com uma inflação um pouco mais sticky, né? E pode chegar à conclusão, o mercado americano fala, olha, eu aceito uma inflação mais alta. Né? Eu aceito uma inflação mais alta, a inflação aqui vai ser mais alta, e também vou ter um juros um pouco mais alto. Olha, a gente levantou juros, lá atrás a gente teve severos problemas, esse ano a gente levantou juros e empresas tech subiram 100%. Os caras alavancados, não sei o que, ninguém quebrou. Né? Você teve problema nos bancos, mas era uma questão muito mais de risco de passivo do que qualquer coisa. Opa, talvez a economia segure, né? Segure a onda, a economia continua muito forte. A gente pode viver num patamar de juros um pouco mais altos. Isso pode pressionar um pouco o nosso juros real, ficar um pouco mais alto. Mas eu ainda acho que ali perto dos 8 me parece o safe bet, digamos assim. Tudo que a gente sabe é que a gente sempre vai errar, né? Mas eu acho que o 8 me parece um bom patamar para um bom chute. Maravilha. E aí, por exemplo, eu olho para as companhias, estão sempre com aquele fulgor de crescimento. Ah, não, eu vou tomar crédito, vou fazer uma oferta e aí eu vou conseguir crescer ou inorganicamente ou aumentar minha operação ali de forma bem expressiva. Seriam 8% suficientes em quesitos de juros aqui para incentivar essas companhias, essas empresas menores? O que você enxerga, e pelo menos de oportunidades agora nesse longo prazo que o senhor estipulava para a estratégia de investimento? 8% seria o suficiente para a gente ter um crescimento, uma expansão dessas empresas a um nível aqui que seja rentável em quesitos de investimento? Como que você enxerga esse futuro de empresas menores e que tem aquela tese de crescimento intrínseca ao seu portfólio? E, claro, como que vocês fazem o discernimento de cada uma dessas teses? Me parece que sim, né? Você tem outros custos Brasil, digamos assim, que acabam saindo até um pouco mais caros do que essa conta. Mas quando você olha ali o ROI dos bancos na faixa dos 20 e poucos por cento, o ROIC de varejistas ali também nas faixas dos 20 e 25%, com juros de 8% é bem sustentável. Você consegue alavancar as empresas, você consegue investir e ter bastante retorno, né? Então, 8 a gente acha bem sustentável, assim, a níveis de Brasil, né? Se lembra, assim, você está falando de 8 com uma inflação de 4, um juro real de 4, para a gente parece algo sustentável. É óbvio que se você conseguisse sustentar a economia num juro real de 1, era melhor. Né? Você abriria espaço para outros tipos de empresa, outros tipos de investimento, outros tipos até de tomadores de risco no mercado local. Né? Um dos motivos pelo qual o tech explodiu nos Estados Unidos nesses últimos anos é porque o juro era zero. Né? O juro zero criou um incentivo muito grande para esse tipo de empresa, que a gente não tem no Brasil. Nunca teve. E, então, assim, acho que para quem existe, 8 é bom no longo prazo. Agora, vamos gerar uma indústria de tecnologia aqui? Não, ainda não chegamos lá. Maravilha. E aí eu tenho uma pergunta específica sobre um dos principais ativos aí. Eu vou pedir ajuda aí da plataforma de análise quantitativa lá do Nquant, que está presente no Profit Pro da Nelogica, justamente para ter uma noção se isso é mais um resultado operacional
ou é um resultado de especulação de mercado, a volta ao índice aqui, nosso principal índice acionário, o Ibovespa, que é a questão de IRB. Mais de 100% de oscilação positiva, ganhou bastante valor em 2023, é destaque frente ao restante da carteira do Ibovespa, o principal destaque é quem ganha mais valor dentro do Ibov. No entanto, aí fica a minha dúvida, é um resultado de uma melhora operacional, há boas perspectivas para a IRB, ou é um resultado especulativo, como nós já vimos afetar o papel anos atrás, quando estava fora dos índices, tinha bastante movimentação, muita especulação, o ativo ele tinha essa flexibilidade no seu valor negociado até mais alta do que o restante das empresas. O que o senhor enxerga para a IRB? E agora faço essa pergunta, claro, por ser o principal destaque do Ibovespa no ano. Então, IRB, do nosso lado, a gente vê como, por enquanto, especulação, tá? Perfeito. O que acontece com o IRB? Quando a gente olha aqui no N-Quant, né, você vê que ele tá no zero. Ou seja, basicamente, vou dizer que é sem opinião, mas é porque o balanço dele foi tão ruim no passado que o que a gente faz aqui é realmente uma projeção matemática daquilo que vinha acontecendo, que hoje eu não consigo fazer uma projeção matemática porque o resultado era tão ruim que qualquer melhora parece algo extraordinário, né? Então eu fico meio sem base de comparação. Então hoje, infelizmente, a gente fala, olha, o IRB ainda não tem uma base de comparação, não tem um histórico que consiga dizer para ele, olha, você está melhorando fundamentalmente. A gente vai ter que esperar um pouco mais para contar essa história. Você tem, óbvio, todo o problema de você ter refeito os balanços para trás, então você perdeu um pouco desse histórico. Então hoje é muito mais uma tentativa de... E o que é o N-Quant? Né? O N-Quant ele tenta te contar uma história de onde essa empresa esteve. E o IRB é muito difícil de eu contar essa história. Exatamente por todos os problemas que eles tiveram de balanço. Eu não consigo te contar uma história. Então hoje é uma empresa que fica muito mais na especulação para frente daquilo que promete-se que se vai entregar do que aquilo que é a história que ele me contou para trás. Né? Então hoje pelo N-Quant, por isso que até que ele vai ali a zero, porque é o modelo dizendo, olha, quando eu estou olhando para o histórico da empresa, tem muito que eu possa te contar. Né? Só deu prejuízo nos últimos anos, margens EBITDAs negativas, ROICs negativos, ROIs negativos. Né? Aí se você te falar que eu vou sair do negativo para o positivo, é fenomenal, mas ainda continua muito ruim. Né? Então a gente precisa um pouco mais de histórico para voltar a contar um pouco o que está acontecendo com o IRB. Maravilha, Pedro. Se puder descompartilhar a sua tela, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Muito obrigado mesmo por, claro, compartilhar parte do seu conhecimento aqui com quem está nos assistindo e, claro, trazer um pouco das opiniões sobre o cenário brasileiro e, claro, oportunidades no mercado brasileiro.